dia 4 desse mês, 4 de janeiro, aconteceu o Dia Nacional de Atenção à Hemofilia. Quem fala para nós sobre hemofilia é o Dr. Luiz Ivando, é médico do setor de doenças da coagulação do Hemóce e é professor de hematologia da Universidade Federal do Piauí. Por favor, Dr. Ivando. A hemofilia é uma doença genética que curiosamente acomete mais os homens do que as mulheres. As mulheres são capazes de transmitir essa mutação para todos os seus filhos, mas somente os filhos homens que possuem um cromossomo X e um Y é que desenvolvem a hemofilia. A hemofilia ela pode ser do tipo A ou do tipo B, dependendo do fator da coagulação envolvido. A hemofilia do tipo A vai haver a mutação que ocorre a deficiência de produção do fator 8 da coagulação, e a hemofilia B, a mutação causa a diminuição da produção do fator 9. Os fatores da coagulação são proteínas que ativam sucessivamente uns aos outros, levando à formação de uma rede de fibrina. Essa rede de fibrina é que vai dar sustentação ao sangue, impedindo que o sangue se extravase, que saia de dentro do vaso. Clinicamente, a hemofilia ela vai se manifestar de acordo com o nível sérico de fator na corrente sanguínea. A hemofilia leve, moderada e grave, ela vai ter essa manifestação de acordo com o nível sérico do fator deficiente. E aí, muita atenção, quando que a gente deve desconfiar que um paciente tem hemofilia? Primeiramente, a história familiar é muito importante. Apenas quase 30% das pessoas vão ter uma mutação nova, vai acontecer uma mutação aleatória. A grande maioria tem sempre uma história na família, primos, tios maternos, avô materno. Tem sempre uma história na família da mãe que vai levantar a desconfiança de hemofilia. Então, as mães de primeira viagem que podem começar a desconfiar que as crianças têm hematomas no tronco, hematomas em locais de pequenas traumas, ou então, quando as crianças nascem, já se começa a colocar o pezinho no chão, quando começa a ter um impacto articular, ela pode ter o que a gente chama de hemartrose, que é um sangramento dentro das articulações. Então, quanto mais cedo se desconfiar e quanto mais cedo se tiver um diagnóstico, melhor vai ser para a vida dessa criança e com menos sequelas ele poderá chegar à sua idade adulta. Os sintomas de doenças de coagulação são muito inespecíficos, como o sangramento nasal, a gente chama de epistaxe, é muito comum em meninos, O sangramento nasal é muito comum em meninos. Então a gente precisa entender se aquele sangramento é demorado, se acontece mais de 1 minuto. Nas mulheres é muito importante o sangramento uterino aumentado. A gente precisa fazer diagnóstico diferencial com outras doenças da coagulação e sangramento na gengiva. Mas a principal manifestação das hemofilias são os sangramentos internos de cavidades, sangramentos de articulações e grandes hematomas. Hoje, muitos têm avançado no tratamento dessas crianças. Nos últimos 10 anos, muito se avançou. Hoje, se consegue fazer tratamento no ambiente de domiciliar. As crianças, os pais levam o fator para casa, aprendem a fazer o tratamento em casa. Hoje, nós temos tratamentos muito modernos que vieram para revolucionar através de anticorpos monoclonais com injeções subcutâneas, pelo menos a cada semana, a cada 15 dias, de forma que as crianças estão cada vez mais sendo integradas no mercado de trabalho, fazendo uma vida o mais próximo possível do normal. Dessa forma, nós temos hoje estudos com terapia gênica que possibilitam a produção endógena, o organismo começar a produzir novamente fator 8 de coagulação. Então, muito se espera evoluir ainda nos próximos anos, mas é importante que o diagnóstico seja feito precoce. Então, a primeira manifestação de sangramento, essas crianças devem ser levadas a uma consulta com o hematologista. Nossa próxima postagem é a quinta-feira. Vocês lembram, as nossas postagens são sempre segunda e quinta, já será no mês de fevereiro. E vamos falar sobre fevereiro roxo. O que será? Aguardem.